Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina Teoria Macroeconômica e o tema da nossa aula de hoje é Produto, Inflação e Desemprego. Nós iremos aí precisamente buscar fazer uma discussão do debate que ocorre ali pelos idos do final da década de 50 e ao longo de toda a década de 60 entre os monetaristas e os keynesianos. Então, nós já sabemos ali que a teoria macroeconômica ela evoluiu para um modelo, né, de oferta agregada e demanda agregada, como nós vimos, a depender da corrente teórica, seja clássica, seja keynesiana, nós temos percepções e algumas características peculiares desse nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada. Então, a título de busca aí da evolução da teoria macroeconômica, né, pessoal, só para nos situarmos aí em que momento da teoria nós estamos, nós fizemos aí toda uma discussão a respeito da chamada macroeconomia clássica, né? E depois, saindo ali do modelo clássico, nós adentramos aí ao chamado sistema keynesiano, tendo como fundamento a teoria geral do Keynes ali em 1936, que fez aí surgir o chamado modelo ISLM, né? Nós sabemos aí que o chamado modelo ISLM ele não é de autoria do Keynes, né? O modelo ISLM ele surge ali após os desdobramentos da teoria geral do Keynes e o Hicks, né, no seu artigo seminal aí Mr. Keynes and the Classics, né, formula aí uma teoria para tentar contemplar elementos, né, um modelo que contemple elementos tanto da teoria geral como da modelagem clássica. Então, quando nós fizemos lá o debate, né, entre clássicos e Keynes, no nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada, o que nós sabemos é que na relação preço e quantidade, nós tínhamos uma curva, ou melhor, uma oferta agregada, vamos chamar keynesiana, né, ou oferta de Keynes, mais ou menos perfeitamente horizontal na relação preço e quantidade. Né? E por que isso ocorre, né, pessoal? Porque a hipótese fundamental associada lá no Keynes é que os preços e os salários nominais, eles são fixos, eles são rígidos, né? Então, para um dado nível de preços, né, a economia, as condições de oferta se comportam dessa forma. Nós vimos ali que, pelo contrário, segundo a percepção clássica, a nossa curva de oferta clássica, ela tem um formato totalmente diferente aí do formato keynesiano, né? A minha curva de oferta agregada clássica, ela é perfeitamente vertical. E o principal ponto, né, a principal hipótese que fundamenta essa curva de oferta agregada clássica, contrariamente à hipótese do Keynes, é que, nesse caso, os preços e os salários são perfeitamente flexíveis. Né? E aí nós construímos uma curva de demanda agregada, não é? Pela ótica keynesiana, a nossa curva de demanda agregada ela é fundamentada tendo por base o nosso chamado modelo ISLM, né? Nosso modelo ISLM com preços flexíveis. Mas também nós temos uma curva de demanda agregada, segundo a percepção clássica, fundamentada lá pela teoria quantitativa da moeda. Então, o debate que foi feito, né, entre clássicos e keynesianos buscou, de certa forma, né, pessoal, fundamentar
por que existe uma curva de demanda agregada negativamente inclinada e o que caracteriza as condições de oferta, sejam as condições de oferta clássica, sejam as condições de oferta keynesiana. O que nós fizemos na última aula, né? O que nós fizemos na última aula foi, de certa forma, mostrar que o mundo, de certa forma, ele nem é keynesiano extremo, com preços e salários totalmente rígidos, nem perfeitamente clássico, com preços e salários perfeitamente flexíveis. O que ocorre, na verdade, é que nós temos uma curva de oferta agregada positivamente inclinada, né? Então, essa curva de oferta agregada, né, pessoal, ela, de certa forma, é como se ela estivesse contemplando elementos de rigidez e flexibilidade, né? De certa forma, em uma determinada economia, nós podemos considerar que quanto mais inclinada a minha curva de oferta agregada, possivelmente mais próxima a minha economia está frente àquelas hipóteses clássicas, né? E o contrário, quanto menos inclinada for a minha curva de oferta agregada, possivelmente existe algumas características nessa minha economia que faz com que essa economia se aproxime muito aos olhos das hipóteses keynesianas, né? Então, o que nós temos, na verdade, até o momento, né, é que os extremos da teoria macroeconômica nos apresenta aí um mundo de perfeita rigidez ou um mundo de perfeita flexibilidade, né? Mas a gente sabe que no mundo real existe um grau de flexibilidade com rigidez, né, que faz com que a minha curva de oferta agregada ela seja, de certa forma, positivamente inclinada. Então, pessoal, esse debate, né, esse contraste aqui que ocorre entre os clássicos e os keynesianos, vai ocorrer aqui na década de 60, né, um debate muito forte aqui, sobretudo pela representatividade dos chamados monetaristas, né? O Milton Friedman é o principal, é o autor expoente aí dessa corrente de pensamento, os monetaristas, de modo que o Milton Friedman, de certa forma, vai fazer apontamentos críticos a todo o debate que os keynesianos eles fazem, sobretudo nessa fase aqui pós-publicação da teoria geral do Keynes. Então, do ponto de vista do nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada, o que está ocorrendo aqui na década de 60 é que os teóricos, né, vamos por assim dizer, os teóricos macroeconômicos, eles começam a enxergar que o mundo, né, o mundo, as discussões macroeconômicas, eu tenho elementos que podem suscitar hipóteses clássicas, bem como hipóteses keynesianas, associadas aí ao meu grau de rigidez ou flexibilidade dos meus preços e os meus salários. E vejam, pessoal, que a depender da forma como eu estou me apegando a essas hipóteses, sejam clássicas ou seja keynesiana, a inclinação da minha curva de oferta agregada ela vai ser fundamental, né? E ela será fundamental, haja vista o impacto que as políticas de demanda agregada podem ocasionar nas condições e nas relações entre preço e quantidade, né? E lembrando que numa economia muito próxima à situação clássica, né, eu pressuponho que esse ponto é um ponto de pleno emprego na economia. Enquanto a hipótese que está sendo levantada aqui no pensamento keynesiano é que possivelmente a economia está muito abaixo da sua situação de pleno emprego. Então, possivelmente as políticas de expansão de demanda lá no mundo keynesiano, elas são de certa forma eficientes, sobretudo as políticas associadas aí ao uso do orçamento público, a política fiscal, porque os keynesianos, o Keynes propriamente dito, está se apegando lá à chamada armadilha da liquidez, onde a política monetária ela não tem capacidade de expansão nas condições de demanda em função
do caráter especulativo que os agentes estão carregando lá na sua demanda por moeda, não é? Então, até o momento, não é, a nossa evolução da teoria macroeconômica, ela está nesse debate, né? É um debate entre keynesianos e os clássicos. Ora, o que ocorre também aqui na década de 50, década de 60, é que a teoria econômica, a teoria macroeconômica, né, os keynesianos, eles são associados a um chamado mainstream, né? O que seria o mainstream? A chamada corrente dominante, né? Os preceitos e as prescrições de política macroeconômica, elas ganham muito ênfase, dados os desdobramentos e dadas as contribuições teóricas apresentadas pelos keynesianos. E vejam, essas contribuições, né, keynesianas das políticas macroeconômicas, sobretudo associado aí aos preceitos e ao uso da política fiscal em detrimento da política monetária, haja vista a chamada armadilha da liquidez, né, ela é fundamentada em cima de toda uma crítica que foi feita ao pensamento clássico, né? Lembrando isso. E o que vai ocorrer, né? Ora, da mesma forma que o Keynes ele faz um apontamento crítico muito forte ao pensamento clássico, né? Sobretudo porque na percepção do Keynes a macroeconomia clássica ela não consegue explicar, né, e mais ainda não dá soluções para as economias saírem da crise de 1929. Então, toda a teoria macroeconômica keynesiana, ela surge exatamente dessa necessidade, desse apontamento crítico feito pelo Keynes em 1936, em cima do pensamento clássico. O que vai ocorrer aqui na década de 60, né, o que é feito aqui pelo Friedman e pelos monetaristas, é um pouco daquilo que o Keynes fez, né, com os clássicos. Os monetaristas eles vão chamar a atenção e irão fazer apontamentos críticos em relação ao chamado mainstream keynesiano, sobretudo na tentativa de apontar alguns canais de transmissão de política monetária não observados ali pelo Keynes, haja vista os desdobramentos, os apontamentos do Keynes frente à política monetária, né, associada lá à chamada armadilha da liquidez. Ok, pessoal? Então, o debate que nós estamos agora adentrando é um debate que ocorre aqui na década de 60, né, entre os monetaristas e os keynesianos. Então, assim, o que era moeda lá para os keynesianos, né, pessoal? Na percepção sobre a ótica aqui do chamado modelo ISLM. Então, foi muito importante lá quando nós fizemos os desdobramentos algébricos do chamado modelo ISLM, entender os determinantes aqui da nossa inclinação, tanto da minha curva LM e também da minha curva IS, né? Então, nós sabemos aqui que a inclinação da nossa curva IS é determinada pela chamada propensão marginal a consumir, pela sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, e a nossa inclinação aqui da nossa curva LM é determinada aí pela relação entre a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e em detrimento à sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Nós sabemos que, pela percepção keynesiana, né, a economia ela se encontra mais ou menos muito próxima a essa situação, onde os agentes ávidos aí por moeda para fins especulativos acaba proporcionando uma curva LM muito próxima, né, à horizontalidade. Lembrando que há uma relação de não linearidade aqui na nossa curva LM, porque à medida que a taxa de juros ela se eleva, né, a percepção de especulação por parte dos agentes vai se alterando e automaticamente há uma mudança da sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. O fato é que, na percepção keynesiana, não faz muito sentido
Se a economia está muito abaixo da situação de pleno emprego, né, uma situação muito próxima, né, vamos colocar aqui, digamos, né, na relação preço e quantidade, pegando aí nossa situação extrema, né, vamos desenhar mais ou menos uma curva de oferta agregada dessa forma. Então, se eu sou keynesiano ou minha economia está muito próxima às condições keynesianas, né, na situação de demanda agregada, o que prescreve a política macroeconômica keynesiana? Né? Uma política de expansão de demanda. Né? E nós sabemos que as políticas necessárias que podem fazer com que a demanda agregada se expanda, ou é a política fiscal ou a política monetária. Só que nesse caso, pela percepção keynesiana, não faz muito sentido eu usar uma política de expansão de demanda para estimular, não faz muito sentido eu usar uma política monetária expansionista para estimular a demanda, a expansão da demanda agregada, para fazer com que a economia saia o mais rápido possível dessa situação de alto nível de desemprego, né? Na tentativa de acelerar a economia para uma situação de pleno emprego. Esse é o pressuposto aqui do mundo keynesiano, né? Então, pela ótica lá dos keynesianos, não faz muito sentido nós usarmos a política monetária como política de estímulo de demanda, porque, segundo os keynesianos, a economia está muito próxima a essa situação, né? Pelo fato da economia estar próxima à chamada armadilha da liquidez. Isso está ocorrendo porque, segundo a teoria da demanda lá do Keynes, os agentes eles demandam moeda, não necessariamente única e exclusivamente para fins transacionais, mas para fins especulativos, né? E quando a taxa de juros ela está muito baixa, né? E haja vista que o valor de face dos títulos está muito alto, os agentes estão carregando moeda consigo para fins especulativos, esperando que uma elevação da taxa de juros faça com que o valor de face dos títulos caia e automaticamente, né, um possível impulso de moeda gerado aqui por uma política monetária expansionista não tem um efeito, não gera um mecanismo de transmissão, de expansão do nível real de renda da economia. Então, basicamente, quando nós buscamos entender a percepção de moeda pela ótica keynesiana, à luz do nosso modelo ISLM, então nós temos basicamente essa percepção. Então, segundo os keynesianos, né, moeda não seria um bom instrumento. Foi isso que nós aprendemos lá na chamada armadilha, né? Na armadilha da liquidez. Não faz muito sentido nós utilizarmos a política monetária como instrumento de estímulo de demanda, haja vista a chamada armadilha da liquidez. Né? Então, esse mainstream keynesiano ele está nos proporcionando exatamente essa percepção ali na década de 50, década de 60, né? E aí, segundo os monetaristas, né, é importante destacar também que quando é feito, o embate, quando é feito o apontamento crítico dos monetaristas em cima dos keynesianos, os monetaristas eles fazendo uso também do modelo ISLM, né? Embora o modelo ISLM ele surge ali no bojo da revolução keynesiana, né? E vários livros-textos eles associam o modelo ISLM como sistema keynesiano, né? Uma vez que a publicação e o surgimento desse chamado modelo ISLM ele é inspirado exatamente na chamada revolução keynesiana lá na década de 30, o modelo ISLM ele é muito eficaz para nós parametrizarmos, de certa forma, diferentes tipos de economia.
nós podemos, de certa forma, ter um modelo ISLM muito próximo a uma situação clássica, bem como muito próximo a uma situação keynesiana. Por exemplo, quando nós associamos a curva LM, né, na relação entre taxa de juros e renda, nós sabemos que a nossa curva LM, ou melhor, a inclinação da nossa curva LM depende exatamente de dois parâmetros. Que parâmetros são esses, né? A sensibilidade, a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Eu sei que quanto maior for essa sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, menos inclinada é a minha curva LM. Então, nós podemos dizer, né, pessoal, que quanto menos inclinada for a minha curva LM, muito mais próximo eu estou a uma situação keynesiana. Enquanto quanto menor for a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, dado que a inclinação, né, da minha dado que a inclinação da minha curva LM depende exatamente dessas minhas duas sensibilidades, então eu sei que quanto menor for essa sensibilidade, sinal que os agentes eles estão muito distantes da hipótese keynesiana de sensibilidade da demanda por moeda para fins especulativos, demanda por moeda para fins especulativos, ou seja, muito próximo eu estou a uma situação clássica. Então, possivelmente, quanto mais inclinada for a minha curva LM, a depender da magnitude dessa minha sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, possivelmente uma curva LM como essa seria um caso muito próximo à situação clássica. Ora, por que eu estou resgatando essas discussões sobre medidas de sensibilidade e inclinação das curvas ISLM? Porque não é, o debate que é feito nesse momento é um debate que tenta, pela ótica monetarista, resgatar algumas discussões, até apresentadas ali pelo Milton Friedman, sobre a ótica do Milton Friedman, sobre a interpretação do Milton Friedman, que o Keynes, quando fez aquela crítica frente ao pensamento clássico, ele fez de uma forma equivocada, né? Lembrando que quando Keynes faz a interpretação lá do pensamento clássico, ele aponta, né, e ele diz que, sobretudo pela percepção lá da teoria da demanda por moeda, o Keynes ele introduz uma função demanda por moeda, que é exatamente a função demanda por moeda para fins especulativos, né? Então, segundo o Friedman, não é? Existe um problema na interpretação do Keynes associado lá à teoria da demanda por moeda. Um dos principais pontos, né, críticos ali que o Friedman irá fazer é que quando Keynes ele faz a crítica frente à teoria da demanda por moeda dos clássicos, né? E o Keynes introduz a teoria da demanda por moeda para fins especulativos. O Keynes ele faz isso assumindo a hipótese que os títulos eles são substitutos perfeitos, né? Quando o Keynes adota a hipótese de perfeita substituibilidade dos ativos, né? Basicamente eu estou identificando que títulos de renda fixa, né, eles têm as mesmas características que um título de renda variável. Né? Então, de certa forma, lá na teoria da demanda por moeda do Keynes, os agentes eles não têm uma capacidade de diversificação do risco. Não é? E é o que vai acontecer. Não é? Vai existir ali na década de 60 a chamada reformulação da teoria quantitativa da moeda pelos monetaristas. E o objetivo principal dos monetaristas é apresentar alguns mecanismos de transmissão
né, ignorados e não identificados pelo Keynes, que faz com que a economia tenha um efeito de transmissão no lado real da economia, ou melhor, alguns mecanismos que fazem com que a política monetária tenha um efeito de transmissão no lado real da economia. O fato é que, para o Milton Friedman, na verdade, a demanda por moeda, ela depende de um conjunto de juros, né? A ideia da chamada reformulação da teoria quantitativa da moeda vai fazer com que a demanda por moeda, na verdade, ela seja função, né? Demanda por moeda é uma função basicamente de três tipos de juros, né? Então, os monetaristas eles irão concordar que eles irão admitir que a demanda por moeda ela depende de juros e do nível de renda, é como se nós estivéssemos nos aproximando à lei da teoria da demanda por moeda do Keynes, né? Porém, o que chama atenção na reformulação da teoria quantitativa da moeda pelos monetaristas é que os agentes, quando irão demandar moeda, não é uma única taxa de juros, né, que envolve a tomada de decisão desses agentes. Existe um conjunto de juros que faz com que os agentes eles possam diversificar o seu risco, né? Então, basicamente, eu tenho juros, né, associados ao lado ao retorno nominal das ações, eu tenho juros associados ao retorno nominal dos bens duráveis e eu tenho taxas de juros nominais associadas aos títulos. Então, o que os monetaristas eles querem chamar a atenção é que, diferentemente do Keynes, que faz com que exista uma única taxa de juros, e essa única taxa de juros ela existe pelo fato de existir a hipótese lá no mundo keynesiano de perfeita substituição entre os ativos. Aqui no mundo monetarista existe uma possibilidade de diversificação dos ativos e isso faz com que a hipótese de demanda por moeda para fins especulativos ela não, de certa forma, ela não existe. Agora, nesse caso, os agentes eles podem diversificar o seu risco, não é? Então, a reformulação, né, da teoria quantitativa da moeda por parte dos monetaristas, simplesmente, pessoal, é para mostrar que a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, ela não é tão alta quanto prescreve os keynesianos. Na verdade, o fato de existir uma possibilidade de diversificação do risco pela percepção monetarista, eu tenho uma demanda por moeda, uma sensibilidade da demanda por moeda relativamente baixa. E isso faz com que a minha curva LM ela se distancie da horizontalidade e ela se torne basicamente uma curva LM muito próxima às condições clássicas, né? E observem que essa condição de inclinação da curva LM pela percepção monetarista, ela está ocorrendo pelo simples fato dos monetaristas estarem reinterpretando a teoria quantitativa da moeda e o fato dessa reinterpretação chamar a atenção da possibilidade de existir mecanismos de diversificação do risco, e isso faz com que a demanda por moeda para fins especulativos não seja tão alta quanto preconizado ali pelos keynesianos e automaticamente a minha curva LM ela deixa de ser aquela curva LM com aquele formato lá da chamada armadilha da liquidez e eu tenho uma curva LM que basicamente faz com que ela seja positivamente inclinada e muito próxima à minha verticalidade, né? Essa é a ideia. E uma vez que
no lado real, né, no lado monetário da economia, os agentes eles podem diversificar o seu risco. No lado real da economia, no caso da COVIES, os investidores, né, os investidores em capital produtivo da economia, eles são altamente sensíveis a movimentos da taxa de juros. E se os meus investidores do lado real, né, os meus investidores em capital físicos, eles são altamente sensíveis a movimento de juros, então a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros possivelmente é muito alto, né? Então eu sei que a inclinação da minha curva S depende basicamente da relação entre a minha propensão marginal a poupar sobre a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Ora, se isso aqui é muito elevado, então automaticamente eu tenho uma curva IS pouco inclinada, né, pessoal? Então veja, agora na percepção monetarista, a capacidade de expansão do nível de renda da economia, dado essas características, tanto do ponto de vista da inclinação da minha curva LM, quanto do ponto de vista da inclinação da minha curva IS, diferentemente da percepção keynesiana, não é? Agora, sobre o olhar monetarista, a depender dessas interpretações, dessa reformulação e essa reinterpretação da chamada teoria quantitativa da moeda pelos monetaristas, eu posso observar que uma expansão da oferta de moeda causa exatamente, né, um deslocamento da minha curva LM, nós sabemos disso, né, que a capacidade de expansão da política monetária, né, faz com que a curva LM se desloque e automaticamente eu tenha um efeito expansivo no nível de renda da economia, né? E claro, com uma queda no nível de juros. Então observem, pessoal, que agora essa reinterpretação da chamada teoria quantitativa da moeda faz com que a política monetária ela tenha uma capacidade de expansão do nível de renda da economia. Porque eu estou agora, nessa situação monetarista, muito distante da hipótese keynesiana da armadilha da liquidez. Não é? E por que isso está ocorrendo? Porque os monetaristas eles estão reinterpretando a chamada teoria da demanda por moeda. Não é? Eles estão dizendo que existe um problema lá no Keynes, quando o Keynes preconizou que os ativos eles são substitutos perfeitos. Então, quando lá no Keynes os ativos eles foram substitutos perfeitos, né, a teoria da demanda por moeda gerou uma função demanda por moeda para fins especulativos, gerando o chamado problema da armadilha da liquidez. Enquanto que, para os monetaristas, a possibilidade de existir diferentes mecanismos no sistema financeiro a ponto de fazer com que os agentes possam diversificar o seu risco, faz com que a minha sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros seja muito baixa em função, repito, desses diferentes instrumentos e mecanismos de diversificação de risco. Né? Então, possivelmente, para os monetaristas, né, moeda, ela não necessariamente ela está associada a movimentos especulativos. E isso faz com que as características da minha curva LM sejam bem diferentes daquelas apresentadas ali originalmente pelo Keynes. Então, segundo os monetaristas, à luz do modelo ISLM, possivelmente nós podemos observar um canal de transmissão aqui da política monetária. Então, lá nas discussões sobre os monetaristas, na chamada contra-revolução monetarista, né, nós temos a reformulação da teoria quantitativa da moeda, do Friedman, tem a versão fraca, tem a versão forte, né, pessoal? Mas, basicamente, é um pouco confuso ali, confesso, mas, basicamente, o que as discussões dos monetaristas querem chamar a atenção é exatamente essa reinterpretação da chamada
teoria da demanda por moeda, né, para chamar a atenção que existem outros mecanismos no sistema financeiro, no mercado monetário, que possibilitam os agentes a diversificarem o seu risco, se distanciando lá da chamada demanda por moeda para fins especulativos, ok? E aí, pessoal, um ponto importante também, né, que chama atenção ali no debate que ocorre na década de 50 e ao longo da década de 60, é a chamada curva de Phillips. Basicamente, a curva de Phillips, né, a discussão surge ali em 1958, 1957, com a publicação da obra do Phillips, né, tentando observar ali a relação entre inflação dos salários nominais e o movimento do desemprego, né? E a curva de Phillips é um elemento fundamental aí para fechar todo o esquema do chamado modelo e, na verdade, todo o sistema keynesiano, não é? Então, o modelo keynesiano, ele é muito feliz, né? O modelo ISLM, ele é muito feliz em justificar as condições de demanda agregada da economia e na segunda metade ali da década de 50 existia uma lacuna ainda, né, sobretudo pelos desdobramentos dos movimentos de preço na economia. Nós observamos em aulas anteriores que quando nós inserimos choque de preço no modelo ISLM, nós conseguimos aí justificar uma curva de demanda agregada negativamente inclinada, né? E aí a curva de Phillips ela foi muito importante ali para fundamentar as condições e as justificativas de por que a curva de oferta agregada ela é positivamente inclinada, ou seja, movimentos que eu me distancio tanto das condições extremas clássicas quanto também das condições extremas keynesianas. Então, a partir desses movimentos aí observados pelos trabalhos e pelo estudo aí do Phillips, ali em 1958, 1957, surgiu as discussões aí sobre as expectativas de inflação, né? A ideia de chamada expectativa adaptativa, né? Os movimentos aí que vão fundamentar, sobretudo, o debate teórico da macroeconomia ali da década de 60 e da década de 70, né? Temas de aulas futuras que nós iremos discutir. Mas o fato é que, basicamente, a curva de Phillips ela estabelece aí uma relação entre a existência, né, de um trade-off entre inflação e desemprego, ou seja, taxas mais baixas de desemprego podem ser obtidas, mas ao custo de uma inflação mais alta. Essa é basicamente a ideia presente ali na chamada curva de Phillips, né? Então, o que faz a economia se movimentar, né? Nesse chamado trade-off, né? É um termo extremamente usado na economia, né? O chamado trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego. Então, a ideia, né, pessoal, basicamente, imagine que a economia esteja aqui no ponto A, né? Vamos chamar esse ponto aí um ponto de, sei lá, pleno emprego da economia, né? E de certa forma, esse nível aí de pleno emprego, né? Dessa taxa de desemprego ou taxa de emprego, né? A gente sabe que a relação entre desemprego existe uma relação inversa aí entre desemprego e emprego, mas imagine que nessa situação, sobre a hipótese de expectativas estáticas, o que eu estou chamando de expectativas estáticas? Os agentes esperam que não haja movimento de preço na economia, né? Então essa é uma hipótese inicial para nós entendermos aqui a chamada curva de Phillips, certo? Então imagina inicialmente aí que os agentes eles esperam que não haja movimento de preço na economia. Então eu espero também que os salários nominais eles sejam fixados para um determinado
período de tempo futuro, não é? Os agentes esperam isso também dos salários nominais. Existem regulamentos contratuais, né, na relação entre empresas e trabalhadores, de modo que os agentes esperam que os salários nominais eles vigorem para um determinado período futuro de tempo. Né? Essa é a ideia. E aí, nesse debate que ocorre ali entre os monetaristas e os keynesianos, pela lógica monetarista, né, nós sabemos agora que a política monetária ela pode ter uma capacidade de transmissão no lado real da economia. Então, eu posso acreditar agora, pelo debate, pelo embate que é feito ali entre os keynesianos e os monetaristas, né, observando lá a crítica que os monetaristas e o Friedman faz em cima dos keynesianos, é que uma expansão da política monetária pode gerar um efeito de expansão de demanda agregada que gera um aumento do nível de renda da economia. Não é? Eu tenho um mecanismo de transmissão agora, pela ótica de um choque de demanda advindo aqui da política monetária, que pode gerar um mecanismo de transmissão do nível de renda da economia. Então, essa expansão de moeda gera uma expansão de demanda e está gerando aumento de renda da economia. Ora, os empresários, na tentativa de maximizar lucro, o que eles irão fazer? Eles vão aumentar a sua produção, haja visto o estímulo de demanda, né? E essa expansão do nível de renda da economia vai gerar o nível de estímulo de aumento de produção da economia. E o que as empresas elas irão fazer? Irão contratar mais trabalhadores. E à medida que as empresas irão contratar mais trabalhadores, automaticamente a minha taxa de desemprego vai diminuindo, né, pessoal? Essa é a lógica. Só que, nesse caso, eu estou numa situação agora onde o meu modelo de oferta agregada e demanda agregada, ele está bem distante da condição clássica extrema e também ele está bem distante da condição keynesiana extrema. Na verdade, eu tenho uma curva de oferta agregada mais ou menos assim, né? Nós já provamos isso aí. Então, na medida em que há uma expansão de moeda por meio de uma política monetária expansionista, uma expansão de demanda agregada, essa expansão de demanda agregada está fazendo com que haja um choque de demanda e automaticamente um aumento de preço na economia, a taxa de desemprego está diminuindo junto e associado ao aumento de preços, e eu sei que o meu conceito de inflação é exatamente variação de preços no tempo. Então, automaticamente, né, pessoal, o impulso dado aqui pela política monetária, gerando uma expansão de demanda, está fazendo com que haja uma redução da taxa de desemprego e, acompanhado isso aí, um aumento da minha taxa de inflação. Basicamente é isso aqui, a minha curva de Phillips. Né? É uma discussão que é feita ali na década de segunda metade da década de 50, né? E basicamente a curva de Phillips é um dos principais pontos que vai motivar ali o debate que ocorre entre os monetaristas e os keynesianos, né? Os monetaristas defendendo aqui um canal de transmissão observado pela política monetária, justificado aqui pela reinterpretação desses monetaristas, a chamada teoria quantitativa da moeda, e os keynesianos aí defendendo que a política monetária, por si só, pela justificativa da armadilha da liquidez, não gera esse impulso de demanda. Né? Aí, né, dentro desse debate que ocorre entre os monetaristas e os keynesianos, existe uma incógnita, né, sobretudo para onde é que vai, quais são os resultados, então. Então seria muito bom eu estar usando política monetária indefinidamente, até pela lógica monetarista, né? Porque uma expansão de política monetária está fazendo com que a taxa de desemprego diminua, claro, numa situação em que a economia esteja muito abaixo do seu ótimo de pleno emprego. Então, à luz dos monetaristas, nós poderíamos associar que os monetaristas estão defendendo indefinidamente aí
uma política monetária mais ativa, mais expansionista, porque é uma política monetária que gera uma expansão de demanda, óbvio que com um efeito, né, de aumento generalizado no nível de preço da economia. Então, assim, o debate termina aqui, sobretudo à luz dos monetaristas? Não. Aí que vem a chamada teoria da taxa natural de desemprego ou teoria da taxa natural de emprego do Milton Friedman, né? Então, lembrando que os agentes, eles, né, nesse mundo e nesse debate monetarista aí, keynesiano, ali da década de 60, né, existe um conceito, pessoal, o chamado processo gerador de expectativas. O que é o processo gerador de expectativa? É como os agentes eles estão observando o movimento de preço na economia. Né? Na situação anterior, eu disse na apresentação aqui da curva de Phillips, eu falei para vocês que os agentes eles estão internalizando a hipótese de que as expectativas elas são estáticas. Né? Quando está ocorrendo esse movimento de preços aqui, né, motivado aqui pelo impulso de política monetária, né, que gera uma expansão de demanda, essa informação ela não está chegando diretamente para os agentes. Né? Os preços eles estão se movimentando, porém, as expectativas, de certa forma, a hipótese associado a esse debate, né, que está ocorrendo ali na década de 60, é que as expectativas elas são estáticas, ou seja, mesmo os preços eles aumentando, né, haja vista o impulso de demanda, essa informação ela não está chegando de forma automática para os agentes. Né? É o que a gente está chamando aqui de expectativa estática. Né? Aí tem o chamado processo gerador de expectativa. Né? E esse processo gerador de expectativa ele está me dizendo algo mais ou menos o seguinte: olha, os agentes eles formulam as suas expectativas com relação ao movimento de preço. E nesse mundo, né, e desse debate entre os monetaristas e os keynesianos, as expectativas elas são adaptativas. Expectativas adaptativas. Ora, qual é a relação aí entre processo gerador de expectativa e expectativa adaptativa? Os agentes, mesmo trabalhando com a hipótese de expectativa estática, né, vai chegar um momento que os agentes eles vão observar o movimento de preço na economia. Né? Embora, num primeiro momento, eu esteja associando que as expectativas elas sejam estáticas. De modo que existe um processo gerador de expectativa para os agentes perceberem os movimentos de preço. E a hipótese associada a esse processo gerador de expectativa é chamada expectativa adaptativa. Então, imagina que os agentes, em um determinado período no tempo t, né, geram uma expectativa com relação ao movimento de preço. Então, eu tenho o preço esperado no momento t. E eu vou definir que o preço esperado no movimento t depende de uma média associada aí ao movimento passado de preços. Né? Mais A2, PT menos 2, mais AN, PT menos N. Então, o que eu tenho aqui? Olha, os agentes estão buscando formular suas expectativas no momento presente, no tempo, né? Observando o que aconteceu no passado desses preços. Então, esse meu parâmetro A subscrito 1, esse meu parâmetro A subscrito 2, esse meu parâmetro A subscrito N, basicamente são sensibilidades e o peso que esses agentes eles estão dando quando eles estão formulando suas expectativas, observando o movimento passado dos preços. Então, eu tenho preço observado no período T-1, eu tenho preço observado no período T-2, eu tenho, assim sucessivamente, o preço observado no período T-N. Então, qual é o peso quando eu estou formulando as minhas expectativas no período T, observando o passado,
qual é o peso que eu dou para o preço observado no período T-1. Quem está capturando isso é o meu parâmetro A subscrito 1. Qual é o peso que eu dou para projetar as minhas expectativas hoje, observando o preço 2 períodos atrás? É o parâmetro A subscrito 2, e assim sucessivamente. Então, o processo gerador de expectativa, pessoal, basicamente é uma equação que os agentes estão buscando formular suas expectativas, observando o comportamento passado desses preços. E ela é expectativa adaptativa, porque à medida que esses agentes eles observam o passado, eles vão adaptando suas expectativas a partir das informações que eles têm com 100% de certeza. Né? E por que essa informação é importante para a gente? Para a gente estar associando aqui a chamada taxa natural, a teoria da taxa natural de emprego e desemprego do Milton Friedman. Né? Porque, lembrem lá do chamado mercado de trabalho, como se comportava o nosso mercado de trabalho lá no mundo clássico. Eu tinha um ponto de equilíbrio, eu lá no mundo clássico, eu tinha uma situação onde quando os agentes assumem a hipótese de que os preços e os salários são perfeitamente flexíveis, o mercado de trabalho está sempre em equilíbrio e nesse ponto eu tenho sempre uma situação de pleno emprego, lá no mundo clássico. O que vai ocorrer aqui, quando o Milton Friedman está buscando reformular a teoria quantitativa da moeda, na verdade ele está tentando fazer a chamada contra-revolução monetarista, tentando reinterpretar as condições que foram, de certa forma, de acordo com a percepção do Friedman, né, equivocadamente interpretada pelo Keynes, né, ele está dizendo o seguinte, olha, não é correto que aquela interpretação lá da teoria quantitativa da moeda feita pelo Keynes, assumindo preços e salários perfeitamente flexíveis, na verdade o que ocorre é que existe uma possibilidade de equilíbrio no mercado de trabalho quando os agentes acertam as suas expectativas. Tá? Quando os agentes projetaram as suas expectativas e acertaram o movimento de preços, possivelmente, nesse momento, os agentes estão indo, os trabalhadores estão indo ali nas empresas, pedindo um reajuste de salário e os movimentos aqui no mercado de trabalho fazem com que as condições de demanda por trabalho e a oferta de trabalho tendam a convergir a uma situação de pleno emprego lá no mercado de trabalho. E automaticamente eu consigo identificar um produto de pleno emprego. Mas isso só está ocorrendo, pessoal, muito importante, porque os agentes acertaram as suas expectativas. Possivelmente, eles acertaram as suas expectativas levando em consideração o chamado processo gerador de expectativa. Pode acontecer dos agentes errarem as suas expectativas? Pode acontecer, mas possivelmente eu não vou atingir condições de pleno emprego segundo a lógica da teoria da taxa natural do emprego e desemprego do Milton Friedman, ok? E por que essa informação é importante? Porque, assim, diferentemente agora da curva de Phillips, onde nós conseguimos observar um trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego, assumindo expectativas estáticas, não é? E agora, pela teoria da taxa natural de emprego e desemprego do Milton Friedman, vai chegar um momento onde os agentes acertam as suas expectativas e nesse momento, ao acertar suas expectativas, existe uma possibilidade da economia convergir para a sua situação de pleno emprego, eu vou associar esse resultado a essas discussões da chamada teoria da taxa natural do desemprego e reformular a minha curva de Phillips, tentando contemplar a chamada curva de Phillips de curto prazo e a minha curva de Phillips de longo prazo. Né? Basicamente, essa é a lógica e essa é a convergência agora onde vai o debate entre os monetaristas e os keynesianos. Ora, eu sei agora que a economia, né, sobre a hipótese que os agentes esperam preços estáticos, eu sei agora que um choque de política monetária gera uma expansão de demanda, isso gera uma expansão
do nível de renda e automaticamente isso gera um aumento do emprego e automaticamente uma redução do nível de desemprego, e também isso faz com que possivelmente haja um aumento da taxa de inflação, né, pela relação de curto prazo observada lá na minha curva de Phillips, ok? Mas eu sei agora que existe expectativa adaptativa, né, pessoal? E essa expectativa adaptativa faz perceber que chega um momento em que os agentes acertam as suas expectativas, contrariando exatamente a hipótese inicial de preços estáticos. Então, quando eu vou aqui para a curva de Phillips, originalmente, né, eu observo que um choque de demanda advindo lá da política monetária faz com que os níveis de emprego se expandam com automaticamente redução da taxa de desemprego pela lógica observada aqui, né? Uma expansão de demanda originada aí de uma política de expansão monetária faz com que haja uma expansão de demanda, as empresas, na tentativa de maximizar seus lucros, vão contratar mais trabalhadores, a taxa de desemprego diminui, isso pelo fato de eu ter uma curva de oferta agregada positivamente inclinada, está fazendo com que a taxa de inflação se expanda. Né? Só que nesse momento, no curto prazo, eu estou pressupondo que os preços eles sejam estáticos. Mas vai chegar um momento, a partir do chamado mecanismo, né, gerador de expectativa, chamado expectativa adaptativa, que os agentes vão acertar suas expectativas, né, quando o preço for igual ao preço esperado. Nesse momento, pessoal, os trabalhadores, sabendo que houve um aumento de preços, dado que esses agentes, esses trabalhadores observaram o passado do movimento de preços, né? Lembrem do chamado processo gerador de expectativa. Eu observei o passado e o comportamento de preços, né? Ao longo do tempo, eu esperava que os preços sejam estáticos, mas eu comecei a observar que houve um aumento de preços. Nesse momento, os trabalhadores vão exigir, observando que houve um aumento de preços, os trabalhadores acertando as suas expectativas de preços, eles vão exigir um aumento de salário nominal, porque eles observaram que houve uma perda da sua renda real, dado o aumento de preço na economia. E automaticamente o aumento de salário nominal para tentar é, recompor aqui a perda de renda observada pelo aumento da inflação. Nesse momento, a economia se observa um deslocamento da minha curva de Phillips de curto prazo, porque houve uma expansão das minhas expectativas. Observem que eu estou pressupondo agora um aumento das expectativas de inflação agora, um aumento da inflação de 2%. Esse aumento de 2% está fazendo com que os salários nominais se expandam. As empresas, ao absorverem esse aumento de salário nominal, o que elas vão fazer? Olha, eu vou demitir trabalhadores, porque eu como empresa, eu vou fazer o reajuste de salário, porém, eu não vou contratar trabalhadores mais naquele nível, porque se eu contratar trabalhadores nesse nível, né, associado a um salário nominal maior, automaticamente eu vou ter uma queda nos meus lucros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou demitir trabalhadores e isso vai fazer automaticamente com que a taxa de desemprego da economia se expanda. E esse processo, pessoal, com um novo mecanismo aqui de transmissão, uma nova política monetária expansionista, possivelmente vai fazer com que a economia, no curto prazo, caminhe para esse ponto e automaticamente os agentes vão observar, dada a hipótese de expectativa adaptativa, os agentes vão mais uma vez exigir um aumento de salário nominal, a economia vai fazer com que
eu observe uma nova curva de Phillips de curto prazo, fazendo com que sempre os níveis de emprego e desemprego tendam a convergir para esse ponto. Resultado: dada a hipótese de expectativa adaptativa e dado esse possível mecanismo de transmissão observado agora pelos monetaristas no curto prazo, não é? Eu tenho uma curva de Phillips de longo prazo e diferentes curvas de Phillips de curto prazo. Né? O fato é que uma política monetária, uma política de expansão de demanda pode gerar um efeito de trade-off no curto prazo entre taxa de inflação e taxa de desemprego, porém, à luz e aos preceitos da teoria monetarista, no longo prazo, esse trade-off ele se dissipa, não existe mais esse trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego, não é? Dado a reinterpretação e a presença da chamada teoria da taxa natural do emprego e desemprego do Milton Friedman, ok, pessoal? Então, esse é o debate que se observa ali na década de 60 entre os keynesianos e os monetaristas. É um debate que tenta elucidar um pouco e o papel que a política monetária exerce tanto nas condições de curto prazo quanto nas condições de longo prazo. Ok, pessoal?